Fala galera, aqui é o Cavaleiro, vocês sabem qual, né? Vocês sabem como é o nome, enfim, não gosto desse nome. Eu queria começar esse vídeo pedindo perdão pra vocês, porque eu falei que no próximo vídeo eu iria mostrar como é que se joga com o meu deck. E eu ia falar também que se eu aprendesse como é que se joga com ele, eu ia falar pra vocês. Eu tava treinando com deck e tal. E eu acabei aprendendo realmente como é que funciona tudo isso aqui. E vou falar da melhor forma de como você pode jogar com ele, cara. Aqui eu tô no Yu-Gi-Oh! Duel Links, vocês sabem qual é o nome do app. E, cara, esse aqui basicamente é um dos melhores decks que eu já joguei na minha vida, cara. Não só porque ele é fácil de usar, mas sim por causa da sinergia dele, tá ligado? Mas é lógico, eu vou falar uns prós e contras desse deck. Vamos falar rapidinho, vai. Eu prometi que eu ia falar, então eu vou falar. Bom, pra quem não sabe, no último vídeo eu tenho jogado com o deck do Prankid, beleza? O famoso deck dos Travessos Guris, tá? Tá aí o nome, ó. Guris, né? Tem gente que chama de Travessos Guris, eu gosto de chamar de Travessos Guris, porque são vários, né? Tem de água, tem de fogo e tem de vento. Não tem terra, mas tem o de vento. Bom, enfim. Por que vento, né? Por causa que aqui, ó. Aqui no canto vento, aqui no canto água, aqui no canto fogo, beleza? Cada um desses monstros, eles vão ser monstros normais do jogo, né? Não normais, né? São um piro efeito, que é o de fogo, um água efeito e um vento trovão efeito, beleza? São todos de tipo N, você pode bater eles gratuitamente na caixa Screen of Resistance Mini Box do Duel Links. Por 500 gemas você consegue comprar um pacote de 10 pacotes de 3 cards, né? Então basicamente você consegue comprar 30 cards por 500 gemas. Bom, enfim, você tem uma magia que você pode adicionar um monstro dos Travessos Guris ao deck. Não esqueci de falar dos efeitos, né? Bom, o que esse deck faz, né? Bom, basicamente, você tem alguns monstros no extra deck aqui, que você vai querer invocar com a ajuda desses monstros. Por exemplo, a Gokorekó dos Travessos Guris, ela exige 2 monstros Travessos Guris. Se esse card for invocado por invocação Link, você pode adicionar uma magia ou armadilha dos Travessos Guris do deck à sua mão. E vale ressaltar que é só dos Travessos Guris, ou seja, se você precisar de uma outra armadilha ou magia, você não vai conseguir adicionar, beleza? Você vai conseguir adicionar armadilhas ou magias que mencionem explicitamente na carta Travessos Guris, ou seja, nesse tipo do deck à mão, beleza? Então você consegue fazer com que ela pegue uma magia pra você, ou seja, ela é um buscador de magia. Cara, isso é muito bom, porque vocês vão entender já já. Depois você pode oferecer como tributo 2 cards. Você pode oferecer esse card como tributo, desculpa, você pode destruir essa galinha do deck, do seu campo. E depois escolher 2 cards Travessos Guris com nomes diferentes no cemitério, exceto dos monstros Link, adicione-os à mão, ou seja, você pode resgatar as 2 cartas do cemitério. E você pode usar esse efeito uma vez por turno do Gokoriko, beleza? Então eu vou falar um pouco sobre os monstros pra gente não ficar sem entender, né? Bom, a gente tem esses seres aqui, né, que são esses monstros, os Lampanimados Travessos Guris, os Gotanimados Travessos Guris e os Ventanimados Travessos Guris, beleza? Os Lampanimados, né? Lampanimados, os nomes são horríveis, né? Travessos Guris, mas os nomes são até que engraçados, Lampanimados. Bom, enfim, esses Lampanimados aqui,
Como a própria descrição diz, se este card foi enviado para o cemitério como matéria para uma evocação fusão ou link de um monstro travesso guri, você vai fazer alguma coisa, tá? Para todos os cards travessos guri você vai fazer alguma coisa. Então, se ele foi usado como matéria para uma fusão ou link, ele automaticamente vai ativar o seu efeito, beleza? Então, você pode causar 250 de dano ao oponente, pouco de daninho, né? Mas é só um efeito que ele tem. E invocar por especial um monstro travesso guri do deck ou em posição de defesa, exceto lampa animada dos travessos guris. Você pode usar esse efeito dos lampa animada dos travessos guris uma vez por turno. Então você consegue também, além de dar esse efeito e de fazer a fusão, você pode resgatar os decks invocando eles em posição de defesa, exceto eles mesmos. Ou seja, se você está com lampa animada, você não pode invocar monstros lampa animados. Se você está com monstros de vento, né, que é os vento animados, você não pode invocar monstros vento animados, assim sucessivamente, né. Gota animados não podem invocar a si mesmo também. Gota animados não podem invocar gota animados. Já o efeito dos gota animados é diferente. Se este card foi enviado ao cemitério com matéria para uma evocação fusão ou link para um monstro travesso guri, tá? Então de qualquer outra coisa, tipo a aranha, o caranguejo. Pra quem não sabe, isso são alguns monstros Exceed, XYZ e links aqui que tem no jogo, mas você não vai conseguir ativar o efeito deles, beleza? Então você não vai conseguir resgatar esses decks para seu campo, né? No caso, dessa forma, beleza? Então, esses cards aqui de gota animados travessos guris, você pode ganhar 1000 de vida, ou seja, os gota animados já de cara serve para você tá numa situação crítica, você precisa de PV e ele vai te dar 1000 de PV, mano. Você fica pensando assim, cara, 1000 de PV, o que, que você faz com 1000 de PV? Você pode tomar dano, você pode esperar o oponente montar a estratégia dele, entender mais o que, que ele tá fazendo. Então, cara, as possibilidades são infinitas, tá? Então, você pode também invocar por expressão monstro travesso guri em posição de defesa, exceto eles mesmos, como eu falei anteriormente, né? Exceto gota animados. Gota animados não podem invocar gota animados, só podem invocar outros monstros. E só pode usar uma vez por turno, né? E os gota animados, como você deve estar imaginando, como é que eu posso chamar? A fusão, o link deles é um tanto que curiosa, né? Olha, ó, se este card foi enviado para o cemitério como matéria para uma evocação fusão, o link de monstros travessos guris, como por exemplo o foguete dos travessos guris, a galinha dos travessos guris, ou o cachorro dos travessos guris, ou até mesmo o criado de combate dos travessos guris. Você pode enviar um card travesso guri do seu deck para o cemitério, exceto os próprios vetanimados dos travessos guris e travesso guris. E depois você pode invocar por invocação especial um monstro travesso guris da sua mão ou do deck em posição de defesa, exceto eles mesmos, exceto vetanimados travessos guris. Você pode usar esse efeito dos animados travessos guris uma vez por turno. Ou seja, ele basicamente é um resgatador de carta. Então você descartou um, um você descartou um card de fogo e um de água no turno anterior, você faz um link ou uma fusão com esses beta-animados, eles teoricamente, né, conseguem resgatar esses cards pro campo. É claro que na batalha, na prática, isso não
quase nunca acontece, né? Porque o cara pode ativar um efeito, ativar uma magia, enfim, armadilha e tal. Mas basicamente é isso que acontece. Basicamente o cara não vai poder fazer nada, porque ele não vai querer gastar uma armadilha, uma magia nesses cards, porque é um desperdício. Então você vai sempre conseguir dar os efeitos dele, independente de qual for. Agora, estou falando até agora só os pontos positivos, né? Você consegue combar eles três e invocar monstros ainda mais poderosos. Então, vou falar um pouco mais sobre os monstros. Como vocês viram, né? A galinha, o Gokoriko dos Travessos Guris, eles só exigem 2 monstros de Travessos Guris e conseguem resgatar magia. E você ainda pode oferecer ela como tributo e resgatar mais 2 cards de Travessos Guris do cemitério, exceto monstros Link. Ou seja, você consegue resgatar apenas 2 monstros, 2 cartas, né? Aqueles monstrinhos que apareceu anteriormente, né? É o início de tudo, né? As matérias de fusão, basicamente. Adicionar irmão e você pode usar ele apenas uma vez por turno. Bom, esse é o efeito da galinha, tá? É basicamente como é que se chama? Resgatador de magia. Você chama como quiser. Ou armadilha, né? Geralmente você não vai resgatar a armadilha, eu vou falar já já por quê. A armadilha não faz nada, não faz muita coisa. E o Uau Uau. O que é o Uau Uau dos Travessos Guris? Bom, é um cachorro, né? Como vocês podem ver, ele é um monstro Link que exige apenas 2 monstros travessos guris, que onde um monstro travesso guri para qual esse card aponta ganha 1000 de ataque. Ou seja, ele basicamente consegue dar 1000 de ataque para cada uma das flechas que ele aponta. Se vocês perceberem, aqui tem cada uma desses cards de Link tem mais flechas, tem umas pintadas e outras não. As pintadas são as que tem os pontos para apontar, né? Ou seja, eles vão designar uma função no card. Ou seja, para cada card que ele apontar, ele vai conseguir o card que ele apontou vai conseguir usufruir de 1000 de ataque a mais. Mano, isso é bizarro, velho. Durante o turno do oponente, você pode ativar um efeito rápido, ou seja, durante o turno do oponente. Além disso, você pode negar certas armadilhas, certas magias de equipamento. Você pode fazer fusões ou tributos no turno do oponente. Isso é muito bom, porque aqui você consegue escapar de certas situações. É por isso que geralmente esse card aqui se chama Fuga dos Travessos Guris, né? O fuga, né? Eu acho que é um trocadilho que eles fizeram com foguete, foguete, entendeu? Então ele consegue fazer uma fuga. Todos os cards, eu acho que todos os cards que eles têm aqui, que são monstros grandes, conseguem fugir, né? De certa forma de uma situação ou de outra. Então o efeito rápido desse cachorro é que você pode oferecer ele como um tributo e escolher 2 cards dos travessos com números diferentes do cemitério, exceto os monstros Link, ou seja, ele também serve como um resgatador de cartas. Adicionar à mão, os monstros que você não controla não podem os monstros que você controla não podem ser destruídos por efeitos de card do seu oponente desse turno. Ou seja, o que isso quer dizer? Que enquanto esse card do Uau Uau permanecer em campo, todos os seus monstros ficarão blindados. Eles não podem ser destruídos por efeitos de card. Mas é lógico, eles podem ser destruídos por magias de equipamento, armadilhas e tudo mais. Enfim, ou até mesmo por ataque direto, né? Mas como eu já falei, o cara não vai querer gastar um ataque em um monstro, né? Que está em modo de defesa. Porque a maioria dos monstros aqui, ó, vão ser evocados em modo de defesa, cara. Então o cara vai atacar o monstro em modo de defesa e não vai causar dano, não vai fazer. Então, basicamente esse deck aqui, mano, é perfeito, velho. É lógico, eu tô falando só os pontos positivos nesse momento. Daqui a pouco eu vou falar alguns problemas que ele tem, que dependendo da mão do oponente e da sua mão,
você já perdeu a partida antes mesmo dela iniciar. Bom, enfim, você consegue tributar esse Uau Uau dos Travessos Guris e pegar duas cartas na sua mão, né? E os monstros que você controla não podem ser destruídos por efeitos de card. Você pode usar o efeito do Uau Uau uma vez por turno. Beleza, então o Uau Uau ele basicamente serve para blindar as tuas cartas. Você não vai querer depois que você fazer todos os links, né, você não vai querer perder essas cartas. E o que é esse monstrinho aqui, né? O Fuga dos Travessos Guris. Bom, ele é um monstro, primeiramente ele é um monstro de fusão, tá? Vocês podem ver aqui, ó, monstro de fusão. Ele utiliza dois monstros travessos guris. E agora você deve estar pensando, tem uma coisa de comum entre eles. Bom, esse Fuga, ele usa dois monstros travessos guris como matéria de fusão. Esse Link usa dois monstros travessos guris. E também o Uau Uau usa dois monstros travessos guris. Isso significa que todos os monstros grandes aqui desse deck sempre vão usar dois monstros? Não, existe um monstro especial que consegue fazer muito mais, cara. É bizarro o poder dele. Ele usa três monstros: os Lampa animados, os Gota animados e os Veta animados juntos. Aí o que você consegue perceber a partir daí? Você precisa dos três, do trio, para formar um monstro ainda mais poderoso que eles todos juntos, cara. Só que o efeito dele não é tão bem aproveitado, porque eu já vou já falar porque você pode ler por aqui, ó. Se você conseguir ler rapidinho, pausar aí o vídeo, já vou explicar o que isso quer dizer. Bom, enfim, vamos falar um pouco aqui do Fuga. O Fuga exige, né, dois monstros travessos guris, porque ele é como se fosse um segundo monstro forte, o segundo monstro mais forte, né? O primeiro seria o Veta animados, os Gata animados, os Lampa animados. Os de segundo lugar serão o Corecó, o Uau Uau e o de fusão, aqui o Fuga, né? E o de nível 3 seria o que você mais quer fazer, né? Que é o cozinheiro, né? O cozinheiro criado de combate, né? Enfim, fazendo esse aqui, os dois monstros travessos guris. Se esse card for invocado por invocação fusão, então você precisa de dois monstros invocar por fusão. E depois disso, ele vai ativar o efeito dele. Então você não consegue ativar o efeito dele depois. Eu já testei isso em batalha. E todas as vezes que eu não usei esse efeito na hora, depois eu não consegui usar mais. Então é apenas no momento que você consegue invocar ele por fusão. Então você não consegue se aproveitar do efeito dele depois. Tipo, você fez uma fusão do Fuga e você não quer usar o efeito dele agora, mas quer usar depois. Não vai conseguir, porque ele já foi invocado por fusão. Você não usou aquele momento, você já perdeu a chance de usar ele. Mas isso não quer dizer que isso daí é ruim, tá? Pelo contrário, às vezes é melhor você não usar, porque olha o efeito dele. Você pode fazer com que esse card perca 1000 de ataque nesse turno, ou seja, ele perdendo 1000 de ataque, como ele tem 2000 de ataque e defesa 0, ele vai ficar com 1000 de ataque, tá? E aí você pode oferecer como tributo. Aí, mas pô, o efeito dele é só perder 1000 de ataque, isso não é negativo? Aí, pera que a gente vai continuar a leitura. Você pode oferecer esse card aí como tributo e depois escolher dois monstros travessos de destino de difusão com nomes diferentes no seu cemitério e invoque-os por especial, mas não podem atacar nesse turno. Você só pode usar... Ah, tá. Eu pulei a parte, né? Perca 1000 de ataque e além disso, ele pode atacar diretamente neste turno. Ele pode atacar... Eu pensando que dizia... atacar diretamente, atacar o seu oponente diretamente nesse turno, mas enfim, deu pra entender, né, que ele vai perder 1000 de ataque, vai ficar com 1000 de ATK, vai atacar o oponente diretamente, e se o oponente não tiver nenhuma magia, armadilha preparada, que geralmente ele vai conseguir fazer, dar um jeito, tá? Das duas uma, ou ele vai ter uma armadilha preparada,
ou 2, ou até mesmo 3, né? Ele vai ter o efeito ou qualquer outra coisa, mas ele vai ter uma magia e algum monstro vai redirecionar o ataque, ou uma armadilha preparada, ou vai até mesmo usar uma outra armadilha que estava preparada para o monstro, mas ele vai usar para esse aqui, para te parar, né? E depois vai criar um ataque muito mais poderoso para cima de ti. E essa é a falha exclusiva desse deck, que muitas das vezes, se você não consegue fazer um combo que depende da sorte, você não consegue se aproveitar do máximo efeito dele. Então esse é o ponto fraco desse deck que eu considero na minha visão, porque você... já eu vou explicar. Bom, você percebeu aqui que o monstro de fusão, o monstro de Link, o Koriko, e o Wow, tanto o Wow, o Koriko e o Fuga precisam de 2 monstros para iniciar a batalha. Mas e se eu tivesse apenas um monstro? Bom, no primeiro turno eu preciso descer uma carta. Então, como é que eu inicio o jogo? Se eu tiver apenas uma carta na mão e o oponente banir ela, ele vai poder atacar diretamente e os meus pontos de vida estarão comprometidos, assim encerrando a partida antes mesmo dela começar. E aí faz sentido aquilo que eu tinha falado para vocês, que esse deck depende bastante da mão inicial e bastante da sorte para poder funcionar. Você consegue brincar bastante com ele, você consegue destruir os cards do oponente, mas se a sua mão inicial não vier boa, você não vai conseguir fazer os links, consequentemente você não vai conseguir pegar magia, consequentemente você não vai conseguir fazer o Wow para blindar seus cachorros, ou seus cachorros já, blindar seus monstrinhos, ou até mesmo fazer o cozinheiro para poder destruir os cards do oponente, que eu já vou falar já. E consequentemente você não vai conseguir ganhar a partida quase que instantaneamente, ou né, usar as mesmas estratégias para alongar a partida, né? Às vezes demora pra caramba para você ganhar, mas mesmo assim você vai acabar perdendo. Bom, enfim, e era pra ter, né? Você tá vendo aqui que tem uma Fênix aqui. Essa Fênix, ela é do tipo demônio, tá? Ela é um link de efeito, ou seja, assim que ela entra na partida, ela consegue ativar um efeito. Exige apenas como material de fusão 2 monstros, é por isso que ela tem 2 setas, porque ela aponta para 2 monstros. Se este card for invocado por Link, você pode descartar uma carta e escolha uma magia ou armadilha que o seu oponente controla e destrua. E vale ressaltar que ele não falou se essa magia ou armadilha estão virando para cima ou para baixo. Ou seja, você consegue destruir qualquer magia ou armadilha que o seu oponente estiver no campo. A não ser que ele ative uma magia ou armadilha que impeça você de usar esse efeito. Consequentemente, você não vai conseguir usar. Mas eu não sei se isso funcionaria, né? Mas na teoria sim, porque magias conseguem impedir, quer dizer, magias ou armadilhas conseguem impedir efeitos de monstros, então, ou até mesmo efeitos de monstro conseguem impedir efeitos de monstro, então eu conseguiria negar isso daí. Eu já testei isso e funcionou, beleza? Então, fica de olho nesse detalhe. Não se confie só na Fênix, porque na maioria das vezes você vai usar ela só no final. Eu já vou falar por quê. Você vai descartar uma carta e escolher uma magia ou armadilha que o seu oponente controla. E perceba que não tanto faz se ela tá pra cima ou pra baixo, se ela tá de qual formato que ela estiver. Você não vai conseguir sempre banir ela. Destrua depois se este card estiver colinkado quando este efeito for ativado, ou seja, se tiver um card linkado com ele, você vai conseguir comprar uma carta. Você só pode usar esse efeito da Cavaleira da Pesadelo Fênix uma vez por turno. Monstros colinkados que você controla não podem ser destruídos em batalha, ou seja, ela tem basicamente um dos efeitos do cachorro, né? Que é blindar, mas a única diferença é que ela só vai blindar uma carta ou duas, né? No máximo 2 cartas no seu campo. Então, por essas razões, o deck, né, ele funciona bem
em si, o cachorro consegue blindar todas as suas cartas, enquanto a Fênix só duas. O Coricó ele consegue buscar uma magia pra você. E faltou a gente falar, né, do último patamar de grandeza que existe aqui nesse deck, mano. É o criado de combate dos travessos guris, mano. É o cozinheiro aqui, né? A imagem dele bem bonitona aqui, ó. Ele com a frigideira, com o ovo, com tipo um ventilador, né? Raios, sei lá o que. E não sei mais o que, ó. Dá pra ver que tem um vento animado aqui com ele, um de fogo aqui. Não tô vendo de água, né? Enfim, não importa. Uma imagem bem bonitona dele. Ele é um card de trovão, fusão e efeito, tá? Então ele é um card que vem por fusão, ativa um efeito e o tipo dele, né? É trovão, não que suporte muito na partida, mas basicamente você conseguiria combar eles com alguns decks de trovão, talvez, né? Mas como eu falei, né, esse deck ele tem uma restrição que ele só funciona com ele mesmo, então para você encaixar algumas cartas fica difícil, né? Enfim, esse carinha aqui, né, o criado de combate, exige um lampa animado, um gota animado e um vento animado, todos travessos guris, e deve ser invocado por invocação fusão. Bom, ele tem um efeito rápido que se você pode oferecer esse card, ou seja, você pode oferecê-lo como um tributo e destruir todos os monstros que seu oponente controla. Ora, isso é muito bom. Bom, sim, é excelente, tá? Eu considero que é muito poderoso esse combo. Só que ele tem que se tributar para isso. Por essa questão que deixa ele balanceado, né? Se ele destruísse todos os monstros e ainda permanecesse no campo com 3.000 de ataque, eu acho que seria realmente bem quebrado, né? Por essas questões que eu acho ele bem balanceado. Se este card em sua posse for enviado para um cemitério por um card do seu oponente, ou e perceba, por um card, ou seja, não fala se é magia, armadilha, se é alguma carta que destruiu ele, mano, sempre vai ativar esse efeito. Você pode escolher um monstro que não seja de fusão no cemitério e invoque depois especial. E você só pode usar o efeito dele uma vez por turno. Então, cara, você consegue basicamente fazer o que com ele? Ele basicamente funciona como uma força espelho, cara. A força espelho, ela funciona que diz que quando um deck um monstro do oponente declarar um ataque, ela pode destruir todos os monstros em posição de ataque do oponente. Ou seja, imagine que você tem um monstro em modo de defesa e o seu oponente tem 3 dragões brancos de olhos azuis prestes a fazer uma fusão. Se um dragão branco de olhos azuis atacar um monstro seu com 0 de ataque, o seu monstro pode estar em qualquer modo de defesa, ataque, virado para baixo, virado para cima, enfim. Ele declarar um ataque, você pode destruir todos os monstros dele, porque todos vão estar em modo de ataque. Vale ressaltar que se um monstro dele estiver em modo de defesa já é um perigo, porque se fossem 3 dragões brancos de olhos azuis e um estivesse em modo de defesa, você ia conseguir destruir os dois mais um ainda estaria no campo, né? Bom, mas basicamente essa é a função da força espelho, tá? Agora, qual a diferença entre a força espelho e o criado de combate? Bom, o criado de combate ele destrói todos, sem exceção, todos os monstros do oponente. Ou seja, primeiramente você pode ler aqui que ele consegue destruir tanto os monstros que estão de face para cima, de face para baixo, modo de defesa, modo de ataque. Mano, pra ele não faz diferença, ele vai se tributar e vai destruir todos os monstros, cara. Então, pra mim, esse é a única coisa que dá valor pra ele, né? Faz ele pegar um valor a mais na partida. Então vale a pena fazer ele. Bom, mas você falou tanto, falou, é até chato ouvir você falar. Essa Fênix aqui, tá? Antes de eu prosseguir, como eu falo aqui, eu mesmo tô me interrompendo.
Eu só coloquei ela porque basicamente você vai querer fazer só um foguete na partida, você só vai fazer uma fusão para pegar mais cartas, então você só vai usar ele uma vez, consequentemente você vai resgatar ele do deck, vai tentar fazer ele de novo, etc, etc. Já a galinha, o Uau Uau e o criado de combate é o que mais você vai querer fazer, você vai fazer mais vezes, tá? Beleza? Então, fuga só vai servir para, basicamente para nada, só vai servir para, você não, às vezes não vai nem o efeito dele, só para você pegar os monstros mesmo, resgatar os monstros, fazer a galinha, fazer os links e etc. Se você não tiver os monstros na sua mão, você pode evocar monstros da sua mão pela magia dos travessos guris. E é delas que a gente vai falar agora. Bom, a primeira magia que eu queria falar pra vocês, antes de falar das armadilhas, 30 minutos de vídeo já, esse vídeo deve estar chato pra caramba. O Clube dos Travessos Guris. Quando esse card for invocado, você pode adicionar um monstro de Travesso Guri do deck à mão, uma vez por turno. Se você invocar um monstro de fusão, ele vai conseguir, exceto durante a etapa de dano, você tá lendo aqui, né, comigo, esse monstro vai ganhar 500 de ataque, mesmo que esse card deixe ao campo, ou seja, ele é uma magia de campo, e ele dá 500 de ataque, mas geralmente as magias de campo, quando são destruídas, os efeitos acabam, só que esse efeito especificamente vai continuar, velho. Não que eu acho que esse mude muito, né? Mas em algumas situações específicas é bom porque você precisa de mais poder de ataque. E ele consegue influenciar todos os monstros em si, né? Então você consegue fazer aí uma corrente, né? Um círculo de monstros de ataque em sequência. Mesmo que esse card seja destruído, bom, o seu ataque ainda vai estar intacto, né? Então ele vai continuar com 500 de ataque. Uma vez por turno somado, né? Ou seja, se você tem 1000 de ataque, você vai ganhar 500 de ataque, fica 1500, por exemplo, né? Só um exemplo aí para vocês não se confundirem. São 500 de ataque a mais que os monstros vão ganhar. Não quer dizer que eles vão ficar com 500 de ataque fixos. Uma vez por turno, se você invocar um link dos travessos guris nessa sua etapa de dano, você pode fazer com que todos os monstros do seu oponente percam 500 de ataque. Ou seja, se você fizer um link, só o link, você não quer uma fusão, um link. Por isso que às vezes eu vi aqui que funcionava, às vezes eu vi que não funcionava. Bom, você pode diminuir o ataque dos monstros do oponente, né? Mesmo que esse card também deixar o campo, ou seja, todos os efeitos que esse card oferecer durante a batalha vão ser permanentes. Eu acho que esse bom, para mim concluir, antes de eu concluir, né? Você pode ativar esse efeito uma vez por turno. Já as travessuras e travessuras também é uma magia contínua, tá? Então diferencie magia contínua, magia de campo. Magia de campo consegue ser destruída e deixar o campo eu acho que ela nunca vai deixar o campo, né? Ela nunca deixa o campo. Já a magia contínua, ela, como o próprio nome diz, ela vai ficar para sempre, né? Então, como eu falei, né? Geralmente as magias de campo tem um tempo limite ou alguma coisa assim, quando é destruída e tal. Agora a magia contínua não, ela vai ficar continuamente. Mano, é difícil explicar, velho. Eu não consigo nem eu consigo diferenciar muito bem. Enfim, depois eu mostro como é que as regras do jogo, né? Também, se vocês quiserem um vídeo falando sobre as regras do jogo, para vocês verem como é que funciona a teoria. Você pode descartar uma carta dos travessos guris aqui e invocar uma ficha. Antes, eu vou querer só dar um parecer para vocês, tá? Vocês devem estar se perguntando até agora, tá? Mas como é que se todos eles exigem mais de um monstro e eu só posso baixar um monstro no primeiro turno, como é que eu poderia fazer um Link 2 ou um monstro de fusão, né? Que você nunca vai ter 3 monstros no campo, nem 2 monstros você vai ter, você vai só ter um no primeiro turno que eu tô falando. Como é que você conseguiria fazer o Link e uma fusão, cara?
É complicado, né? Bom, basicamente esse deck aqui, ou essa carta aqui de magia, te dá uma luz. Uma luz no fim do túnel, só que esse preço da luz é caro, tá? É caro pra caramba. Você pode descartar um card de Travesso Guri. Tá, isso todo deck, né, tem o seu tributo e tudo mais. Aliás, toda card tem seu tributo e tudo mais. Seja magia, armadilha ou efeito e tal. Aí você pode invocar uma ficha. E com essa ficha, uma ficha de Travesso Guri, tá? Piro Fogo nível 1, ATK 0, defesa 0. Então você pode ver que o ATK dele é 0. Se você invocar ele em modo de ataque é perigoso, então deixe sempre invocado em modo de defesa, tá? Mas ele não pode ser oferecido como tributo. Eu não, sim. Eu acho que quer dizer que, tipo, se você for invocar um monstro mais forte, você não vai conseguir tributar, né? Eu acho que é isso. Durante essa fase final, você pode escolher 3 cards de travessos guris do cemitério, exceto travessuras dos travessos guris, embaralhá-los no deck. E depois você pode comprar um outro card. Você só pode usar esse efeito uma vez por turno. Então, essa magia te dá uma luz no fim do túnel, porque aí você consegue invocar uma ficha. E com essa ficha você poderia fazer um Link 2 aqui. Fazer a galinha, pegar a magia, depois de magia você poderia fazer o foguete talvez, ou o cachorro. Aí você, ou até mesmo fazer outra galinha, né? Aí você pegaria mais carta, aí você poderia pegar, por exemplo, aqui. Opa, acabei tirando do deck aqui. Vou ter que salvar agora. Pegar. Meu Deus, travou. Tá. Pegar essa magia aqui, ó. Que eu vou falar agora, tá? A gente já falou do clube e já falou das travessuras. Tá na hora de falar da própria mágica de fusão que esse deck tem. Bom, a Pandemônio dos Travessos Guris é uma magia rápida, então diferente de outras magias você consegue ativar ela e depois que ela é ativada ela sai do campo. De qualquer forma não tem como deixar ela no campo permanentemente, tá? É diferente de magia de campo, de magia de contínuo, então ela é uma magia rápida, só serve para fazer fusão. Invoque por fusão um monstro, invocação fusão de um monstro de fusão, através das figuras do deck adicional, usando monstros da sua mão ou do campo como matéria de fusão. Eu acho que em tese, eu acho que essa carta é melhor do que uma magia de polimerização, porque você, na magia de polimerização, deixa eu só ver aqui, ó. Se você buscar por texto polimerização, polimerização. Aí, ó. Você pode invocar por fusão um monstro de fusão no deck adicional usando monstros da sua mão ou do campo com matéria de fusão. Basicamente, então ela não acrescenta nada, né? Mas sempre que eu usar essa polimerização, eu só consigo usar monstros do campo. Talvez porque eu já tivesse invocado e tal, né? Talvez eu tivesse me enganado, enfim. Aqui você pode usar como matéria de fusão monstros do campo ou da mão para a fusão e pelo resto do turno, depois que esse card se resolver, e eu já explico dessa história de se resolver, tá? Você pode invocar monstros por normal ou especial, exceto monstros travessos guris. Olha, dessa aqui eu não sabia não. Pelo resto do turno ou depois, caso você não pode invocar. Ah, tá, sim. Tá, então você tem um card de fogo e um card de água. Vamos dar exemplo. Um card de beta animado e um card de água. Um card de beta animado e um card de fogo. Você faz uma fusão com esse pandemônio, né? Não uma magia tão absurda. Ela só faz o que a magia de polimerização faz. Só que a diferença é que ela tem uma restrição, né? Você não consegue ter um limite aí. Você não consegue invocar outros monstros que não sejam monstros travessos guris, de fusão, né? No caso. Então, você não consegue invocar por normal, especial, monstros que não sejam travessos guris. Então, essa mágica, mano,
A função dela é basicamente essa, né? Você não vai conseguir invocar outros monstros. A não ser que seja por link, né? É como eu falei, você não consegue fazer fusão, mas não. Isso não quer dizer que você não consiga fazer link, por isso que essa Fênix está aqui. Muitas das vezes, esse deck não vai funcionar muito bem, porque ele vai precisar de uma ajuda, né? Então, você tá com uma carta em campo, você vai precisar. Se você não tiver essa carta aqui e nem essa aqui, tão pouco vai vir algumas magias, algumas coisas úteis, mas você vai precisar de uma ajuda, né? Esperar um pouco, às vezes até no início do turno tomar dano se você for necessário, a não ser que o oponente segura a partida e você tome dano até perder. Mas basicamente esse jogo vai jogar um pouco pela sorte no início e depois ele vai se estabilizar porque você vai conseguir fazer o Link 2 e depois basicamente o foguete, né, a fusão. Mas se o cara tiver uma armadilha ou uma magia, você vai ter que dar um jeito de destruir, cara. Porque como eu falei, né, esse cara só consegue destruir monstros, então as magias vão ficar lá no campo ainda. E se for uma força espelho ou algo que possa causar dano a você e aos seus monstros, quer dizer, a você não, né? Quer dizer, ao seu monstro principal e aos seus monstros, eles vão ser danificados. E se você não tiver uma armadilha, uma magia boa para se defender, você já perdeu a partida automaticamente, porque se ele souber jogar com um deck que tiver vários síncros, vários links ou várias invocações especiais, vai ficar te dando dano até você perder. Então, por isso, você precisa de algumas ajudas, né? Por isso que eu acrescentei algumas armadilhas no deck, né? Eu acabei me esquecendo de falar dos planos de Travessia Guris, né? Que é uma armadilha aqui, contínua, tá? Então, nossa, já 13:19, já 42 minutos de vídeo. Você pode ativar esse efeito imediatamente, invocação link de um monstro, Travessia Guri, invocando monstro que você controla com matéria, ou seja, que você controla quer dizer que eles têm que estar no campo. Se estiver na mão, você não vai conseguir fazer o link. Seria legal, né, se você conseguisse fazer o link mesmo estando na mão, mas não, você tem que jogar no campo, cara. Essa armadilha não tem muita coisa não. Você só vai fazer link, basicamente, por causa que você vai jogar no campo, vai ter que ter outro card. E isso você consegue fazer isso já direto do deck adicional, né? Então essa armadilha não acrescenta muita coisa. E quando o monstro do oponente declarar um ataque, você pode banir este card do cemitério e embaralhar no deck qualquer monstro através do guri. Se isso acontecer, ao final do turno, o atacante perde 100 card de ataque, 100 de ataque para cada card embaralhado. Você pode usar esse efeito uma vez por turno. Basicamente esse card não vai fazer muita coisa não, cara. Vai por mim. É melhor jogar só ele no cemitério. E será que eu nunca testei tentar banir ele. Se eu tentasse banir ele, eu não sei se eu conseguiria resultados melhores nas partidas, né? Porque olha, foi luta pra tentar aprender a usar esse deck, mas foi rápido de aprender a usar ele. Bom, então basicamente todo o deck já foi comentado. Agora faltou só comentar a minha incrementada, né? A Fênix, sem dúvida, eu mudei. Agora eu acrescentei a Força Espelho, porque a Força Espelho, se você só tiver um card no campo, imagina que ele invoca duas ou mais cartas. Você só tem uma carta no campo, ele banha só uma armadilha sua lá, mesmo que não sirva pra nada. E você tá com uma Força Espelho ainda no campo, ele banha a armadilha errada, eu acho que bem difícil, né? Mas ele banha uma armadilha lá. Você tá com a Força Espelho no campo, pensa, ele vai declarar um ataque, você vai conseguir defender por causa da Força Espelho, destruir todos os monstros em modo de ataque que ele controla, e isso vai ficar com as magias. Daí você vai poder usar a Fênix. A Fênix destrói a magia.
E daí você vai ficar livre, né, para usar o seu monstro em campo junto com qualquer outros monstros para fazer o Link 2. E o Link 2 da galinha vai chamar o cachorro, que vai chamar o foguete, que vai chamar o cozinheiro. Ou a galinha vai chamar o foguete, né, e assim sucessivamente. Então, cara, o Força Espelho dá pra ver por aqui que ela em si só já é, já é poderosa demais, cara. Você consegue fazer bastante coisa com ela. Acertar e 2/3 de errar. Bom, aí ele vai conseguir identificar qual é a força espelho e vai vai baixar um monstro e tentar declarar um ataque. Você vai usar a força espelho só para destruir um monstro do oponente, sendo que você não sabe qual é a próxima carta que você vai comprar. Porque imagina comigo, ele desce uma carta, você está com a força espelho em campo com outras cartas, ele declara um ataque, você vai usar a força espelho, o card dele vai se destruir, mas você só vai destruir um monstro. E aí a vez vai passar para você, porque já fez o seu ataque e terminou a fase dele. Aí você vai comprar uma carta. E se essa carta for uma armadilha? Onde é que você vai descer ela? Não vai, né? Você não vai descer uma armadilha para nada, porque você só vai ter um monstro em campo. Então, é, é isso que eu tô falando, né? A questão de lógica. Você não vai querer usar força espelho só para destruir um monstro do oponente. Espera, eu sei que vai doer, né? Vai doer pra caramba, mas se ele destruir um monstro seu, deixa o cara destruir o monstro, cara. Porque vai valer mais a pena você usar ela depois. Então, se ele declarar um ataque e destruir o seu card, aí você vai deixar, você vai comprar uma carta, você não vai se preocupar se é uma armadilha ou uma magia. E na maioria das vezes quando eu ativei ela de primeira mão, eu me ferrei por causa que tinha uma armadilha na minha mão, eu não sabia o que fazer com ela, não podia descer ela, né? Eu tinha todos os slots ocupados. E a maioria das vezes que eu usei ela no segundo turno sempre era monstro, então vale a pena tentar. Pra quem não entendeu, é só ver pausadamente o que eu acabei de falar. Sempre eu dava azar de não conseguir comprar monstro no terceiro turno, né? Segundo, terceiro turno por aí. E quando eu não abusava dela, eu comprava o card certo. Então, basicamente você vai usar força espelho só quando o cara tiver 2 ou mais monstros no campo, porque aí vai ser mais satisfatório, para falar a verdade. Vai ser mais útil ela. E mesmo que esses monstros ativem um efeito por armadilha ser ativada, você vai estar protegido, porque você tem mais chances de comprar um monstro do que comprar uma armadilha ou magia. Mas se você comprar, aí mano, não tem o que te salve. Então é por isso que eu acionei aqui, né, uma fusão necro. O que a fusão necro faz? Ela invoca, por invocação fusão, um monstro de fusão do deck adicional ao banir do cemitério com face para baixo as matérias de fusão mencionadas nele, mas não pode atacar nesse turno. Então o que essa sopa de palavras quer dizer aí? Bom, imagina que você na metade da batalha, bastante cards seus já foram para o cemitério, e você vê a lista de cards no seu cemitério e vê que tem pelo menos um de água, pelo menos um de fogo e pelo menos um de vento. Você joga uma função nessa, deixa o oponente daquela batalha e destrói esse carro. O segundo monstro que ele vai atacar, ele tem dois monstros. Ele atacou com um, destruiu essa carga, atacou com outro, e aparece a função que ela não ataque através da função nessa. Ela vai banir do seu cemitério carros que você já usou na batalha e estão lá, sem fazer nada. Então você tem um determinado, um de fogo e um de vento. Você vai fazer o quê? Pegar ele.
E depois disso, você vai ativar o efeito dele e destruir todos os cards do oponente de campo. Isso é bom demais, né? Então a fusão Necro, ela se fica bem em deck, né, cara? Você consegue se salvar de muitas situações ruins quando tem ela. E a última armadilha que eu tenho aqui pra vocês é o bloqueador de destruição, tá? Essa é uma armadilha para armadilhas, tá? Basicamente é uma armadilha para armadilhas ou magias. Você basicamente vai descartar uma carta, aí vai negar a ativação de um card de magia, card de armadilha ou efeito de monstro, ou de um efeito que destrua um ou mais monstros no campo e destruir o card. Ou seja, o que ela vai fazer? Imagina que seu Fuga dos Travessos Guris está em perigo. Seu monstro você declarou um ataque, mas o cara usou a própria Força Espelho, né? Mas acho que a Força Espelho não entra nesse negócio, não sei quais magias ou armadilhas entram. Ele usou uma armadilha que faz alguma coisa e você quer negar ela. É isso que ela vai fazer, mano. Ela vai negar a destruição do teu monstro, entendeu? Ela vai proteger o teu monstro. Então, essa é a única forma, mano, de você tentar proteger mais o seu deck através das armadilhas, cara. Mas basicamente não tem mais nenhuma outra forma, não encontrei nenhuma outra forma de proteger, porque esse deck é muito compacto, né? Ele só se encaixa mesmo com as cartas que estão nele. Acho bem ruim, né? Por causa que basicamente o efeito deles não serve pra nada. Por exemplo, o de fogo ele só dá dano e ele não consegue se proteger, né? Tipo, se ele for enviado pro cemitério, você consegue invocar um outro card. E aí, se o gato animado for enviado pro cemitério, consegue invocar outro card. Igual alguns decks também fazem, como por exemplo o deck do Mago Negro. Talvez seja por isso que ele tá tão em alta, né? Por causa que ele consegue invocar outros cards quando eles morrem. Ou fazer umas outras fusões e tal. Então, basicamente é isso. E a fraqueza do ponto principal do deck você não vai conseguir se defender. Aí, poxa, mas você falou tão bem no deck, agora você não vai criticar ele. Exatamente, você não vai conseguir se defender. Pensa só por quê. Porque você só tem cards que vão se encaixar uns com os outros, fazer algumas fusões ali, links ali. E depois você vai conseguir, né? Se você conseguir destruir os cards do oponente. Imaginando um cenário perfeito, né? Que você conseguiu pegar essa carta, fazer a ficha. Não, essa carta, né? Aí pegar a ficha, descartar um card, vamos dizer que uma armadilha pro cemitério. Aí você pegou o de fogo, de vento ou de água e pegou a ficha e fez o link 2, fez a galinha, trouxe os monstros pro campo, depois você pegou uma magia, tributou ela e comprou mais 2 cards, você fez pegou a magia de Pandemônio, né? A magia Pandemônio Travessos Guris, pegou o de fogo, de vento e o de água. Você tem 3 monstros e a magia de fusão no campo. Faz esse monstro aqui. E consegue, além disso, invocar mais monstros para fazer outro link. E invocar o cachorro, mano. Aí você consegue ir longe, cara. Você consegue destruir basicamente qualquer combo que seu oponente faça. E com a fusão Necro e com as forças espelho, não tem basicamente muito. Esse card aqui eu só usei uma vez, né? Em umas 10, 20. Eu acho que eu joguei bem mais que isso. Mas 50 batalhas eu só usei uma vez, mano. Então ela não faz muita coisa. E os monstros não se protegem, né? Então basicamente você só vai perder monstro, perder monstro, perder monstro. Até que você perder a batalha no início do jogo. Então, se você vai usar esse deck, recomendo você pensar bem antes de fazer qualquer coisa. E depois eu vou falar como é que vou mostrar uns replays para vocês, narrando as partidas que eu tive sucesso. Eu não vou mostrar as que eu tive derrota, porque eu já falei bastante com os cenários que você perde, né? Basicamente, você vai perder quando o oponente não souber muito o que ele está fazendo. Então esse deck depende bastante da sorte, por exemplo. Ele ataca um monstro em modo de defesa, ou ele faz alguma jogada errada, como por exemplo ativar uma magia na hora errada e acabar tomando fazendo um ataque na hora errada e tal.
tomando algum link, né? Sei lá. Ou até mesmo atacando um monstro com 0 de ataque, né? Você colocou seu monstro de atacar 0 como isca e colocou uma fusão, uma força espelho junto. E o seu oponente não percebeu isso, cara. Basicamente você ganha uma boa parte da partida já. 80% da partida já foi ganho. Agora falta os outros 20%, né? Que vai ser bem sofrido de você ganhar. Então essa é a fraqueza do deck. Você não consegue se proteger seus monstros se não tiver essas benditas armadilhas aqui, cara. E vejam que o deck for com 20 cartas, né? Mas em compensação você tem 3 magias de fusão aqui, né? Por quê? Porque você tem 3 conjuntos de cartas. E por que você tem 3 conjuntos de cartas? Porque você tem 2 galinhas, tem 2 cachorros. Então veja que o deck é bem compacto, né? Você tem 2 aqui, 2 aqui, quer dizer, 2 aqui e 2 aqui. São 6. Então são 1, 2, 3 monstros para 1, 2, 3 cards. Cara, então, tipo, ele não se encaixa muito bem com outras cartas, você tem que ficar procurando carta. No máximo você vai vir aqui, pesquisar em armadilhas e ver, por exemplo, tinha uma armadilha aqui que se encaixava. Goblin falso, por exemplo, ativar um efeito de card em armadilha. Aí, que afetaria quando seu oponente usar um card de armadilha, o efeito que destrói um ou mais cards de armadilha no seu campo. Ao invés disso, você pode destruir esse card. Enfim, tem alguns cards. Eu tinha certeza que eu tinha visto um card que funcionava, velho. Bom, enfim, não importa muito, cara. Realmente é isso. E no próximo vídeo eu vou mostrar vocês na prática como é que esse deck funciona, tá? Deck meio estranho, né? Basicamente as únicas cartas que eu vi que se encaixa bem nesse deck é a Fusão Necro e a Força do Espelho. E como um deck tem que ter 20 cartas, né? Eu usei um monte de carta aqui. Você pode ter uma opção a mais, né? Tirando, por exemplo, um monstro travesso de cada. E montando um deck assim, ó. E tendo só 6 cartas, né? Aí você teria um deck bem mais rápido e adicionaria mais armadilhas ou magias aqui. Mas eu não sei se isso é tão legal, porque pensa comigo, você vai querer fazer mais fusões ou querer usar mais armadilhas e magias que não vai fazer sentido nenhum, né, pra você. Pô, você vai querer usar monstros, né, por causa que você vai conseguir bem mais cartas, se defender bem mais, por causa que você mesmo vai ter um monstro de ataque em modo de ataque, vai ser pela fusão ou pela link, e você vai invocar monstros em modo de defesa, você vai ter ataque e defesa junto. Então eu acho que essa é a fraqueza desse deck, cara. Não tem outra solução, não tem outra coisa que eu consiga pensar aqui, velho, pra usar esse deck assim, por causa que basicamente esses são os únicos efeitos que eles têm. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um curtida aí embaixo, comentar aí o que você achou das minhas opiniões, se você gostou do meu deck. Vou deixar o link desse deck aí embaixo se vocês quiserem usar. E qual é a habilidade que serviria para esse deck? Comenta aí embaixo também. Basicamente não encontrei quase nenhuma habilidade que funcionaria, mas devem ter algumas certas habilidades, né? Mas só que eu não consegui. Estive tão ocupado quando eu tive tempo de pesquisar habilidades, mano. Foi uma loucura essa semana. Então é isso, muito obrigado por assistir. Espero que tenham gostado do deck, espero que tenham gostado da ideia. Fusão Necro, Força Espelho, Phoenix e é isso. Esse é um combo perfeito, né? Esse card destrói todos os cards do oponente e esse card destrói as magias ou armadilhas. Só que a diferença é que
Esse card destrói tudo, absolutamente tudo. E esse card destrói só um. Então é isso. Forte abraço. Bons duelos e até a próxima. Espera dar uma hora aqui pra me fechar. Falou!